Leitura bíblica. Primeiro livro das Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos. Cainã, Maalalel, Jered. Enoque, Matusalém, Lameque. Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenais, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi eram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá, os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou a Ludim e a Anamim e a Leabim e a Naftuim. E a Patruzim e a Casluim, dos quais procedem os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus e aos Amorreus e aos Girgazeus, e aos Eveus e aos Arqueus e aos Sineus, e aos Arvadeus e aos Zemareus e aos Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Jeter e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram dois filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé, e a Gerá, e a Adorão, a Uzal, e a Dicla. E a Obal, a Abimael, a Sebá. E a Ofir, a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Sem, Arfaxade, Selá. Eber, Peleg, Reu. Serug, Naor, Terá. Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e, depois, Quedar, Adeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá, estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, a Joquissã, a Medã, a Midian, a Gisbaque e a Suá, e os filhos de Joquissã foram Seba e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda, todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenais, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibião, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. E os filhos de Lotã, Hor e Omã, e a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal eram Ovã, Manaate, Ebal, Sefi e Onã, e os filhos de Zibião eram Aiá e Aná. O filho de Aná foi Dizon, e os filhos de Dizon foram Anrão, Isbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer eram Bilã, Zavã e Jacã, os filhos de Dizã eram Uzi e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel, Bela, filho de Beor, e era o nome da sua cidade de Nabá. E morreu Bela, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Haddad, filho de Bedade, este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Haddad, e reinou em seu lugar Samlá, de Masreca. E morreu Samlá, e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Acbor. E, morrendo Baal-Anã, Haddad reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Paí, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Misaabe. E, morrendo Haddad, foram príncipes em Edom o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenais, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã, estes foram os príncipes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Estes são os filhos de Israel,
Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Dan, José e Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Os filhos de Judá foram e Onã, e Selá, estes três lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia, e o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Zerá, Zinri, e Etã, e Emã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etã foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, e Rão, e Quelubai. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro. Natanael, o quarto, Radai, o quinto. Ozem, o sexto, Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe, e Azael, 3. E Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote, e os filhos desta foram estes, Gezer, Sobabe, e Ardom. E morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrate, da qual lhe nasceu Hur. E Hur gerou a Uri, e Uri gerou a Bizaleel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade, e, sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair, e Kenate, e seus lugares, 60 cidades, todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E, depois da morte de Esrom, em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu à luz a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orem, Ozem e Aías. Teve também Jerameel ainda outra mulher cujo nome era Tara, esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maás, Jamim, e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E o nome da mulher de Abizur era Abiaiú, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim, e Seled morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Issi, e o filho de Issi, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas, e Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza, estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas, e tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jará, seu servo, e lhe deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Eleis, e Eleis gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito, este foi o pai de Zife, e os filhos de Maressa, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tápua, Requem e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorquião, e Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur. E Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã, a Mosa, e a Gazês, e Arã gerou a Gazês. E foram filhos de Jadai, Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, concubina, Calebe gerou a Seber e a Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Madmana, deu à luz a Seva, pai de Macbena e pai de Gibeá, e foi a filha de Calebe, Áquisa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Hur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim. E Salma, pai dos Belemitas, Arefe, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim,
Aroé e metade dos Menuítas. E as famílias de Quiriate-Jearim foram os Gitreus, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus, destes saíram os Zorateus, e os Estauleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atarote, Bet-Joabe, e metade dos Manatitas, e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas, e estes são os Quineus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 3. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito, Amnon, de Ainoã, a Gisraelita; o segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita; o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, filho de Agite; o quinto, Cefatias, de Abital; o sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão; estes 4 lhe nasceram de Bat-sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, e Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acais, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram: o primogênito, Joanã; o segundo, Jeoiaquim; o terceiro, Zedequias; o quarto, Salum. E os filhos de Jeoiaquim: Jecônias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jecônias: Assir, e seu filho Sealtiel. Os filhos deste foram: Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama, e Nedabias. E os filhos de Pedaías: Zorobabel e Simei; e os filhos de Zorobabel: Mesulão, Ananias, e Selomite, sua irmã; e Azubá, Oel, Berequias, Azadias, Jusá-Bezede, 5. E os filhos de Ananias: Pelatias e Jesaías; os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías; e os filhos de Semaías: Atus, e Igeal, e Bariá, e Nearias, e Safate, 6. E os filhos de Nearias: Elioenai, e Ezequias, e Asricão, 3. E os filhos de Elioenai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías, e Anani, 7. 1 Crônicas, capítulo 4. Os filhos de Judá foram: Pérez, Esrom, Carmi, Hur, e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e Alaade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã: Gisreel, Ismaídas, e era o nome de sua irmã Zelelpuni. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Hur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Elá e Naará. E Naará deu à luz a Uzão, e a Efer, e a Temeni, e a Astari. Estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Elá: Zerete, Izar e Etnã. E Cós gerou a Nube e a Zobeba e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir; este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazia, e a Teína, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenais: Otniel e Seraías, o filho de Otniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos do vale dos artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenais.
E os filhos de Gelelel, Zife, Zifa, Teria e Azareel. E os filhos de Ezra, Jeter, Merede, Éfer, e Jalom, e teve mais a Miriam, e Samai, e Isbá, pai de Estemoa. E sua mulher, Judia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa, e estes foram os filhos de Betia, filha de Faraó, que Merede tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, Estemoa, o Macatita. E os filhos de Simeão, Amon, Rina, Beni-Anã, e Tilom, e os filhos de Issi, Zoete e Beni-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Lessa, e Lada, pai de Maressa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho fino, em casa de Asbeia. Como também Joquim, e os homens de Cozeba, e Joás, e Sarafe, que dominaram sobre os Moabitas, e Jazubileém, porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros, e habitavam nas hortas e nos cerrados, estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá, e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos, e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Moladá, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Izem, e em Tolade, e em Betuel, e em Ormá, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, e em Saraim, estas foram as suas cidades, até que Davi reinou. E foram as suas aldeias, Etã, En, Rimon, Toquém, e Azã, 5 cidades. E todas as suas aldeias, que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém Mesobabe, e Janleque e Josa, filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josebias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai e Jacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaias, e Ziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para os seus rebanhos. E acharam pasto fértil e terra espaçosa, e quieta, e descansada, porque os de Cão haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, levaram por cabeças a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Si. E feriram o restante dos que escaparam dos Amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado, na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom, e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho, e Simei, seu filho. Mica, seu filho, e Reaías, seu filho, Baal, seu filho. Beera, seu filho, o qual Tiglat-Pilneser, rei da Síria, levou preso, este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tiveram por chefes Jeiel e Zacarias. E Bela, filho de Azais, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitou do lado do oriente, até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de todo o lado oriental de Gileade.
E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salcá. Joel foi chefe, e Safã o segundo, também Janai e Safate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia, e Éber, 7. Estes foram os filhos de Abiail filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron, até aos seus termos. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes, que traziam escudo e espada, e entesavam um arco, e eram destros na guerra, houve 44.760, que saíam à peleja. E fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nafis e a Nodab. E foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque, na peleja, clamaram a Deus que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelôs, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens. Porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar, até ao cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon, e Senir, e o monte de Hermon. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Efer, Issi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias, e Jadiel, homens valentes, homens de nome, e chefes das casas de seus pais. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Por isso o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Abor, e a Rara, e ao rio de Gozã, até ao dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. Os filhos de Levi foram, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Anrão, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Anrão, Arão, Moisés, e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar, e Itamar. E Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abisua. E Abisua gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzi. E Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote. E Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas. E Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. E Joanã gerou a Azarias, e este é o que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum. E Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. E Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeuzadaque. E Jeuzadaque foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate, e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron, e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho. Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeatarai, seu filho. Os filhos de Coate foram, Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, Nassir, seu filho. Eucana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Nassir, seu filho. Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate. Seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, e o segundo Abias.
Os filhos de Merari: Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas: Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, por todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os arrabaldes que a rodeiam. Porém o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Libna e os seus arrabaldes, e Jatira e Estemoa e os seus arrabaldes, e Ilém, e os seus arrabaldes, Debir e os seus arrabaldes, e Azã e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes. E da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13. Mas os filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram, por sorte, 10 cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Issacar, e da tribo de Asser, e da tribo de Naftali e da tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram, por sorte, 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes. E deram-lhes por sorte estas cidades, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, se lhes deram, da tribo de Efraim as cidades dos seus termos. Porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrabaldes, e Joquimião e os seus arrabaldes, Bet-Oron e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gate-Rimon e os seus arrabaldes. E da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Biliã e os seus arrabaldes, e estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram, da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes. E da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrabaldes, e da Berate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes. E da tribo de Asser, Masal e os seus arrabaldes, e Abidom e os seus arrabaldes.
e Ucoque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes. E da tribo de Naftali, Quedes, em Galiléia, e os seus arrabaldes, Amon e os seus arrabaldes e Quiriataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari tiveram, da tribo de Zebulon, a Rimon e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bizer, no deserto, e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes. E a Quedemote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes. E da tribo de Gade, a Ramote, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes. E a Esbom e os seus arrabaldes, e a Jazer e os seus arrabaldes. 1 Crônicas, capítulo 7. E quanto aos filhos de Sacar, foram, Tola, Pua, Jazub e Sinrom, 4. E os filhos de Tola foram, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Semuel, chefes das casas de seus pais, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, o seu número, nos dias de Davi, foi de 22.600. E o filho de Uzi, Israías, e os filhos de Israías foram, Mical, Obadias, Joel e Isias, todos estes 5 chefes. E houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Sacar, homens valentes, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram, Belá, e Bequer, e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Isbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Eri, 5 chefes da casa dos pais, homens valentes que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote, e Alemete, todos estes foram filhos de Bequer. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, homens valentes, 20.200. E foi o filho de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos estes filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, homens valentes, 17.200, que saíam no exército a peleja. E Supim, e Upim, filhos de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer. Os filhos de Naftali, Jaziel, e Guni, e Gezer, e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Aciel, que a mulher de Gileade concebeu, porém a sua concubina, a Síria, concebeu a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Zelofiade, e Zelofiade teve filhas. E Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, e chamou-o Pérez, e o nome de seu irmão foi Seres, e foram seus filhos Ulão e Raquém. E o filho de Ulão, Bedã, estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto à sua irmã Amolequete, teve a Isode, a Abiezer, e a Malá. E foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Liqui, e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Berede, e seu filho Taate, e seu filho Elada e seu filho Taate. E seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer, e Elade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e chamou-o Berias, porque ia mal na sua casa. E sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uzen-Seerá. E foi seu filho Refa, e Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã. De quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama. De quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Narã, e ao ocidente Gezer e os lugares da sua jurisdição, e Siquém e os lugares da sua jurisdição, até Gaza e os lugares da sua jurisdição. E do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, Taanac e os lugares da sua jurisdição, Megido e os lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição, nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel.
Os filhos de Aser foram Imná, Isvá, Isvi, Berias, e Será, irmã deles. E os filhos de Berias, Éber e Malquiel, este foi o pai de Birzavite. E Éber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, irmã deles. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque, e Bimal e Asvate, estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Ai, Roga, Jeubá, e Arã. E os filhos de seu irmão Elém, Zofa, e Imna, e Celes, e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, e Arnefer, e Sual, e Beri, e Inra. Bizer, Ode, Samá, Silsa, Itran, e Beera. E os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa e Ara. E os filhos de Ula, Ará e Aniel e Rízia. Todos estes foram filhos de Aser, chefes das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefes dos príncipes, e contados nas suas genealogias, no exército para a guerra, foi seu número de 26.000 homens. Uma Crônicas, capítulo 8. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel o segundo, e a Ará o terceiro, a Noá o quarto, e a Rafa o quinto. E Belá teve estes filhos, Adara, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os levaram cativos a Manaate. E Naamã, e Aías e Gera, estes transportou, e gerou a Uzá e a Iude. E Saraim, depois de os enviar, na terra de Moabe, gerou filhos de Uzim e Baara, suas mulheres. E de Odes, sua mulher, gerou a Jobabe, a Zíbia, a Mesa, a Malcã, a Geus, a Saquias e a Mirma, estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitube e Elpaal. E foram os filhos de Elpaal, Éber, Mizã e Semede, este edificou a Ono e a Lode e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon, estes afugentaram os moradores de Gate. E Aió, Sazaque, Jerimote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Éber, Esmerai, Islias e Jobabe, filhos de Elpaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate, filhos de Simei. Ispan, Éber, Eliel, Abidom, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias, e Penuel, filhos de Sazaque. E Sanserai, e Searias, e Atalias, e Jaresias, e Elias e Zicri, filhos de Jeroão. Estes foram cabeças dos pais, segundo as suas gerações, chefes, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito, Abidom, depois Zur, e Quis, Baal, e Nadab. E Gedor, Aió, e Zequer. E Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab, e a Isbaal. E o filho de Jonatas foi Meribbaal, e Meribbaal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram, Pitom, Meleque, Tariá, e Acais. E Acais gerou a Jeuada, e Jeuada gerou a Lemete, e Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes, Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias, e Anã, todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus o segundo e Elifelete o terceiro. E foram os filhos de Ulão homens heróis, valentes, e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150, todos estes foram dos filhos de Benjamim. Uma Crônicas, capítulo 9. E todo Israel foi contado por genealogias, que estão escritas no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia, por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes, que moravam na sua possessão e nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas, e os netineus.
Porém alguns dos filhos de Judá, e dos filhos de Benjamim, e dos filhos de Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. E dos Silonitas, Asaías o primogênito, e seus filhos. E dos filhos de Zerá, Jeuel, e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua. E Ebnéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956, todos estes homens foram chefes dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes, Gedaías, e Jeuiaribe, e Jaquim, e Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760, homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari. E Baquebacar, Eres e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf. E Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros, Salum, Acube, Talmon, Aimã, e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, do lado do oriente, estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério, e eram guardas das portas do tabernáculo, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor, e guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem guardas das portas, foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Estavam, pois, eles, e seus filhos, às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte, e ao sul. E seus irmãos, que estavam nas suas aldeias, deviam, de tempo em tempo, vir por 7 dias para servirem com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas, e tinham o encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. E alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles havia alguns que tinham o encargo dos objetos e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso, e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em Sertãs. E alguns dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Destes foram também os cantores, chefes dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações, estes habitaram em Jerusalém. Porém em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito Abidom, depois Zur, Quis, Baal, Nerinadab. E Gedor, Aió, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeão, e também estes habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos, com eles. Iner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Isbaal.
E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. E Acais gerou a Jairá, e Jairá gerou a Lemete, a Asmavete e a Zinri, e Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã, e estes foram os filhos de Azel. 1 Crônicas, capítulo 10. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e aos seus filhos e mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada, e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito, e então tomou Saul a espada, e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E, vendo todos os homens de Israel, que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades, e fugiram, então vieram os filisteus, e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E o despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul. Então todos os homens valorosos se levantaram, e tomaram o corpo de Saul, e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consulta. E não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Para mais conteúdo sobre a Bíblia, devocionais, leituras bíblicas e mensagens que transbordem no coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.